O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus? Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou da mão deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para outro lugar, onde, antes, João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos telespectadores, hoje nos encontramos mais uma vez nesta primeira sexta-feira do mês para prestar o nosso louvor ao Sagrado Coração de Jesus. Fazemos isso dentro do tempo litúrgico que a Igreja prescreve. Estamos no tempo da Quaresma, um tempo forte de penitência, de arrependimento, de volta para Deus, de busca da vontade de Deus. No tempo da Quaresma devemos ouvir com mais atenção a palavra de Deus. Devemos estar mais atentos àquilo que o Senhor aponta no nosso dia a dia, na nossa vida. E também devemos estar mais atentos àquilo que a Igreja nos propõe como caminho para a santidade. O tempo da Quaresma é essa proposta da liturgia, da Igreja, para que nós sigamos a Cristo, sejamos de fato discípulos, missionários de Cristo. Para isso precisamos reconhecer a Cristo. Quem é este homem que faz sinais, os quais João Batista não fez? Quem é este que faz os sinais apresentando
Deus como Pai? Essa pergunta permanece no coração humano, porque nós queremos encontrar Deus, todos. Às vezes até aqueles que dizem que não querem saber de Deus, querem encontrar-se com Deus. Mas procuram caminhos diversos, e às vezes um caminho que não leva até Deus. Procuram um atalho que conduz para outro lugar. Não é certo, não é seguro. O caminho que nós temos é seguro. A palavra de Deus nos indica qual o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém chega ao Pai. É preciso sempre afirmar isto. E nós, que somos discípulos de Cristo, nós não somos apenas seguidores. Não, nós somos também colaboradores. Do nosso modo, naquilo que Deus nos colocou, nas circunstâncias da vida onde nós estamos, nós somos colaboradores de Deus, colaboradores de Cristo na obra da evangelização. E se participamos da Eucaristia, fazemos isso para nos fortalecer, para nos encontrarmos como família de Deus, como homens e mulheres que têm consciência da sua origem e consciência também da sua responsabilidade no mundo de hoje por anunciar o Evangelho de Cristo. Os judeus sempre procuraram incriminar Jesus, sempre procuraram encontrar em Jesus alguma falha para poderem acusá-lo. E veja que uma coisa interessante que nós ouvimos neste Evangelho, nós não queremos apedrejar você por causa das boas obras, mas por causa da blasfêmia. A gente sabe que contra fatos não há argumento. Se você está vendo, como é que você vai rejeitar? Você vai deixar de compreender? Está diante dos olhos, então é um fato. Jesus Cristo é um fato na história humana. E tem gente que não aceita. Deus age na história humana, basta ter olhos, mas tem muita gente que não aceita. Jesus foi perseguido, e este trecho do Evangelho nos traz esta história, por causa da sua blasfêmia. Então vejam, não basta fazer as obras, não basta reconhecer as obras, é preciso ter a convicção de que quem faz as obras não é apenas um ser humano, não é apenas homem. Jesus diz, eu sou o Filho de Deus, vivo, que desceu a este mundo para salvar a todos. É o próprio Deus que se fez pessoa humana, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós cremos. Deus veio até nós, o Emanuel, Deus conosco, e nós celebramos isso. Então não podemos ficar achando que Jesus é um personagem da história qualquer. Não é não. É nosso Senhor, aquele que veio para nos redimir do pecado e nos conduzir por um caminho até Deus, o nosso Pai. Que nesta quaresma, irmãos e irmãs, nos sintamos amparados por esta graça de Deus que nos impulsiona, nos promove, nos faz caminhar mais, sem cansar, sem desanimar, para chegarmos até a contemplação de Deus, o nosso Pai, um dia diante dEle. Que todos nós sejamos, a cada ano, ao participarmos do tempo da quaresma, sejamos dóceis ao Espírito Santo. Deixemos que a palavra de Deus penetre o nosso ser, a nossa vida, transforme-nos por dentro e nos faça homens e mulheres novos. Que nós sejamos cada vez mais discípulos de Cristo, missionários do reino, anunciadores da boa nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.